Olá, nesta segunda parte da conversa com Zita Seabra, começámos por falar sobre como funcionam exatamente por dentro os partidos comunistas. Isto é algo que hoje é talvez menos conhecido, tendo em conta que o PCP tem perdido muita força, mas há muitas peculiaridades internas do funcionamento destes partidos e que explicam também, ou ajudam a explicar, o desfecho dos regimes comunistas. Sendo que a convidada viveu por dentro e enquanto participante ativa durante muito tempo este processo. Aspectos como o centralismo democrático, o facto de se ver como um partido de vanguarda, mecanismos de disciplina e a velha questão das purgas. Isto ajuda a responder à questão central deste episódio, que é porque é que estes partidos, porque é que estes regimes e ideologias tendem para o totalitarismo. O que é que existe, na verdade, no comunismo? Tem a ver com as ideias, tem a ver com a convicção nas ideias, tem a ver com os processos que faz com que isto tenha sempre acontecido ao longo da história e, na verdade, continua a acontecer. Fiz também à convidada uma pergunta que lhe devem ter feito já centenas de vezes. Porque é que ela, ao contrário de muitas outras pessoas, saiu do PCP não para outros partidos da esquerda, mas diretamente para a direita. E essa transição levou a que a Zita estivesse envolvida no mesmo tema, o aborto, de dois pontos diferentes, primeiro no PCP e depois, mais tarde, já no PSD. Perguntei-lhe se a posição dela sobre o tema tinha evoluído, mas ela diz que não, que se manteve exatamente a mesma. O ponto alto desta segunda parte, e que vale mesmo a pena ouvir, foi quando falámos sobre o 25 de novembro, que está praticamente a comemorar 50 anos. A Zita tem uma perspectiva de quem viveu de dentro esta data do lado do PCP. E, portanto, perguntei-lhe exatamente o que é que aconteceu nessa noite. Qual foi o papel do PCP, que não era sequer o único ator no campo da extrema-esquerda, havia também no exército outras correntes e a figura incontornável de Otelo Saraiva de Carvalho. E havia também, para lá dos moderados, que acabaram por vencer o 25 de novembro, receios em relação à chamada extrema-direita afeta ao general Spínola. Perguntei então à Zita o que é que se passou afinal. O PCP tinha realmente a intenção de, naquele momento, avançar para criar um regime de tipo soviético em Portugal? E por que razão é que o partido acabou por recuar de maneira relativamente rápida e, com isso, aceitou permanecer no regime democrático até hoje e jogar, digamos, as regras do jogo? No final da conversa, tivemos ainda tempo para falar um pouco sobre o presente e sobre novas formas de radicalismo cultural e a cultura de cancelamento. Espero que gostem. Até ao próximo episódio. Vamos voltar ao PCP, que eu queria... Nós há bocado já falámos da questão das ideias por trás do marxismo-leninismo, não é? Mas é interessante falar sobre o próprio funcionamento do partido, que não é específico do PCP, é dos partidos comunistas, não é? Porque é um partido que são partidos que, partindo desta lógica à partida muito anti-autoritária, são partidos, num certo sentido, hierárquicos, ou pelo menos disciplinados, não é? Tem aquele termo curioso do centralismo democrático, né? Que é um termo curioso que eu acho que hoje em dia já muita gente não conhecerá. Leninista é um conceito leninista. É um conceito leninista, não é? Como é que funcionava? Ou como é que funciona o centralismo democrático? O centralismo democrático divide o partido em células e, portanto, por exemplo, imagina, está a discutir os estatutos que vão ser alterados. Imaginemos, não é? E vem uma proposta de alteração dos estatutos. É discutida em células e não se pode falar disso fora da célula de que se faz parte. Eu não posso ir discutir com a célula de outro sítio qualquer aquilo que faz parte. Qual é a ideia por trás disso? É uma ideia de, por exemplo, na altura do combate ao Estado Novo, de segurança, ou seja, garantir que o conhecimento... Claro, aí faz todo sentido. Num partido clandestino, o centralismo democrático faz todo sentido. Sim. Porque permite tal segurança em que eu não vou falar com outro e perguntar se és do PCP, não é? Portanto, e nisso é a única maneira de sobreviver numa ditadura e num partido que é clandestino. Agora, a partir do momento que se é um partido legal... normalmente o centralismo democrático leva a que nunca há alteração de direções, das direções. E se isto para o PCP hoje não me faz, é-me indiferente, quer dizer, é um partido que tem 2% ou 3% de votação, não faz diferença nenhuma ao país. Na China faz diferença. O centralismo democrático chinês, não é? Faz diferença. E ainda aquela imagem do último congresso do Partido Comunista Chinês, em que é um partido que tem centralismo democrático, não é? E, portanto, aquilo que diz o Comitê Central é aquilo que se aplica, ponto. E não pode haver dissidências. Não pode haver opiniões diferentes. Ninguém pode escrever ou dar uma entrevista ou fazer um podcast em que diga ao contrário.
Não é? Isto é o centralismo democrático. E como é que isso é justificado? É justificado pelo papel de vanguarda do Partido Comunista, em nome do proletariado. Que em muitos casos já nem existe proletariado. Mas esse papel de vanguarda não é incompatível com divergência de opiniões? Ou seja, É completamente incompatível com divergências de opiniões. Sim. Portanto, não há opiniões diferentes. Eu posso ter uma opinião diferente, mas não posso defendê-la. Há uma expressão dos dissidentes, já vai perceber, dos dissidentes russos que têm imensa graça e que fizeram um cartaz que é uma mão a votar com o braço no ar e que diz: eu tenho a minha opinião, mas nem sempre estou de acordo com ela. Isto é a diferença de opinião, é que eu não posso, a não ser na minha célula onde eu milito, defender a opinião contrária e ir à célula diferente de outro bairro ou de outra empresa dizer, olha, que está errado. E, portanto, é sempre de cima para baixo. Repare, e então como é que isto se passa? Fazem-se purgas. Não é? Quando alguém quando é preciso percebe, mudar, claro. Quando é preciso mudar. E há purgas desde 1917. E há purgas neste momento no Partido Comunista Chinês. Ontem ou anteontem foi divulgado uma purga em militares chineses, porque a purga é que faz a força da direção do Partido Comunista. E, portanto, a purga é a maneira de ajustar a direção, no fundo. Exato. É a única maneira de ajustar a direção. Exato. Aí tu tens uma opinião diferente. Então, purga. E vai rapidamente ou para um campo de concentração, ou para a base, ou para a província não sei de que a quilómetros. Ou uma facção que consegue tomar o poder interno. Não é? Ou seja, a purga é feito por quem está no poder, ou então... A purga é sempre feita por quem está no poder. Mas houve, sei lá, na União Soviética houve algumas mudanças. Não, as purgas foram sempre feitas. As purgas foram o Stalin que mandou para a Sibéria. O Putin tem feito purgas, não é? Quando não concorda, vai para a cadeia. E depois... Enfim, qualquer regime autoritário. Não é? A minha dúvida com o comunismo é... Mas é que aí há um partido único, que é o partido que manda. Por exemplo, tem a ideia que na China atual, hoje, na China, o exército, as forças armadas dependem do Partido Comunista e não do Estado? Sim, por acaso... Certo, é isto. Sim. O Partido Comunista é que manda no exército, nas forças armadas. E quando ontem veio a notícia, eu li não sei onde, no jornal chinês, num jornal qualquer internacional que falava da China, e que houve uma purga de militares. E, portanto, provavelmente é o Xi Jinping que está a fazer a purga. Para quê? Porque vai ter uma reunião do Comitê, vai ter um congresso do Comitê Central daqui a uns meses, e agora, por vezes, a força dos divergentes é maior e consegue-se mudar de líder, mas é muito difícil. É muito difícil. O Xi Jinping alterou até os estatutos, porque a certa altura... Eles tinham limitação de mandatos. Tinham limitação de mandatos. Eles tiveram esse rasgo. Ele fez no último congresso uma alteração, ou no penúltimo, uma alteração aos estatutos que lhe permite prolongar os mandatos por quanto tempo quiser. Ele e o Putin. O limite que ele pôs no seu caso foi a ocupação de Taiwan. É o limite que está que foi definido em Congresso do Partido Comunista Chinês. Estas purgas é exatamente aquilo que permite prolongar eternamente o poder. E é por isso que eu digo, é muito difícil mudar uma ditadura de esquerda. Mas, eu sei que estou a insistir nesta pergunta, mas a minha dúvida aqui é de onde é que isso vem? Ou seja, eu entendo que seja assim. Agora, como é que isso é justificado? Por exemplo, imaginemos que era uma coisa religiosa, não é? Verdade revelada. Se a verdade foi revelada, está lá, não é? Agora aqui não é totalmente incompatível uma entidade que se acha na vanguarda do proletariado com o ajustamento da direção. Aliás, tanto não é que a direção é ajustada. Só que não é ajustada de uma maneira... É ajustada orgânica. A favor da direção que lá está. Sim. Não, e a União Soviética em muitos momentos tomou decisões que alteraram o curso, mas nunca é resultado de um processo não há de discussão. Nenhum momento em que tenha alterado com o mesmo líder e por votação no Comitê Central. Pô, e justamente é isso. Ou seja, não é da maneira... Isso não existe, porque é o Partido Único. Já no tempo de Lenin era o Partido Único, desde 17 que é o Partido Único, é um partido minoritário, não é? Se bem se lembra, os mencheviques e os bolcheviques, a primeira coisa que fizeram ao chegar ao poder foi legalizar tudo o resto, os mencheviques, não é? Os mencheviques foram os da Revolução de Fevereiro, não é? São os da Revolução de Fevereiro maioritários, são os que ganharam a Revolução de Fevereiro, e que depois foi tudo ilegalizado, e portanto, a partir daí é o Partido Único, é o partido.
até não se chama Partido Comunista, diz sempre o partido. Claro, só há um, claro. Só há um. E, portanto, pode haver pequenas coisas minoritárias. O PCP tinha o MDP, ou tinha os Verdes, que eu ajudei a criar, para se poder fazer alianças e disfarçar que há oposição, não é? Mas isso não existe, não é oposição nenhuma. É dominado na mesma pelo Partido Comunista, não é? Já no tempo de Lenin, é aberto o primeiro gulag para os primeiros, porque o que é que aconteceu a seguir à Revolução de Outubro? Havia muita gente, e há histórias fantásticas sobre isso, e há um livro fabuloso sobre isso que eu publiquei com o Instituto Mais Liberdade, que é: os primeiros dissidentes eram comunistas. E quando percebem o que vai acontecer na Rússia, são dissidentes e procuram agir. São todos mortos, são mandados para o primeiro campo de concentração, que é numa ilha perto da Suécia, não é? E que Gorky escreveu sobre ela as mais miseráveis páginas de literatura que Gorky fez, dizendo que não, que eles até gostavam muito de lá estar e que até estavam muito bem, estavam numa espécie de campo de férias. Mas houve intelectuais ocidentais que foram visitar aquele campo de concentração e deixaram de ser comunistas a partir daí. E, portanto, digamos, isto é a história do comunismo. Desde 17 que é assim. Depois, no tempo de Stalin, as purgas já começam no tempo de Lenin. Depois, no tempo de Stalin, são brutais. Há uma reunião, há um congresso do Partido Comunista da União Soviética que todo o Comitê Central é enviado para o Gulag. Sobram muito poucos. Vai tudo para o Gulag e são todos mortos. Há outra purga famosa que vale a pena, quando se vai à Rússia, visitar, que é ao lado do Kremlin. Há um grande bairro de apartamentos dessa época fantásticos, e que de repente a gente começa a ver as placas e morreram todos no mesmo ano. Parece que lhes deu uma maleita completa. Portanto, morreu em tal ano, todos no mesmo ano. Portanto, isso é o Gulag. O Gulag é feito para isso e são milhões. E o que é que acontece nesse caso? O que acontece é que, ou seja, o pecado capital, digamos assim, é que se constrói uma ditadura, e a partir do momento em que se constrói uma ditadura, exatamente, ascendem os piores, digamos assim, e portanto quem quer que tenha dúvidas, que seriam os bons, entre aspas, ou seja, aqueles como... Os bons ou os razoáveis. Ou os razoáveis bem intencionados são linchados. Exatamente. Ou esses que são linchados fariam o mesmo se estivessem no lugar. Mas é uma pergunta importante, ou seja, o que acontece é a ditadura que permite há uma espécie de seleção adversa? Em alguns casos não fariam o mesmo, não é? Há um filme famoso de um cineasta russo chamado O Sol Enganador, que é feito exatamente sobre isso. O pai dele é que fez a música do hino da União Soviética e ele fez filmes fantásticos. Depois ganhou o Festival de Cannes com O Sol Enganador, e que é um filme sobre isso, que é: será que aqueles que saíram e vieram embora, se tivessem chegado ao poder, fariam o mesmo ou teriam alterado? E ali percebe-se que há muitos que ainda continuam a ser comunistas até o momento em que se confrontam com essa brutalidade e deixam de ser. Portanto, é muito interessante, porque isso está na literatura, está nos filmes, está nos livros. Essa questão põe-se constantemente. Eu acho que vem muita consciência de cada um. No meu caso, eu mudei mesmo. Isto é, quando eu deixei o comunismo e deixei de ser comunista, eu percebi que estava mesmo errada e que estava dentro de uma ditadura que teve aquelas consequências. Há outros, o Solzhenitsyn também, o Sakharov também. Portanto, há muitos dissidentes, não é? Pelo mundo inteiro. E há uns que não chegam a ser dissidentes, são simplesmente saneados antes de... quando começam a levantar a cabeça, não é? Exato, e que provavelmente seguiriam o mesmo caminho. Ou seja, há muitas pessoas... Há pessoas que saíram do Partido Comunista Português e que saíram pouco depois de eu ter saído, fui provavelmente desta vaga a primeira, mas depois há outros que saíram e que negociaram com o PS e continuam a ser socialistas. O normal do dissidente comunista não é esse, é deixar de ser socialista mesmo. É passar a ser, defender as democracias liberais, de ser esse o modelo, e não um socialismo um bocadinho mais... mas em Portugal não é. Em Portugal o seu caso é excepcional. Mas não é o normal pelo mundo inteiro. É? Não é o normal. O normal, veja o percurso do Solzhenitsyn, que depois teve muitos seguidores, não é esse o normal. O normal é a pessoa fica vacinada para tudo aquilo que é socialismo.
Porque o que eu imagino, eu queria também perguntar em relação a isso, não é? Porque eu imagino que o que aconteça com muitas dessas pessoas em Portugal e muitos desses, lá está mesmo na União Soviética, que quiseram democratizar, que quiseram, enfim, moderar determinados aspectos, é que eles não deixavam de partilhar muitos daqueles ideais, mas perceberam quão perigosos eles eram na versão totalitária, não é? Eu diria a partir de que isto era mais normal no sentido estatístico, não é? Não no sentido de estar certo ou errado, do que a pessoa deixar completamente aquele... Porque a pessoa de facto acreditou naquilo, não é? Quer dizer, eu acho que é perfeitamente possível a pessoa acreditar naquelas... Não é porque só se a pessoa tiver a ideia, que não existe, de que o comunismo foi mal aplicado. É uma belíssima teoria. Não, mas isso tem a ver com... Eu mas entendo, foi mal aplicado. Mas o que é a social-democracia, sobretudo na sua gênese, se não uma versão mais moderada e mais democrática e mais individualista em certo sentido? Tem diferenças profundas. Quer dizer, a social-democracia nunca defendeu um regime monopartidário. Quer dizer, não, claro, é isso, mais democrático, não é? Logo aí. Mas a inspiração... E aí há uma barreira que não se passa, não é? Que não se atravessa. Há aí uma barreira que é intransponível. Mas o meu ponto é esse, ou seja, são pessoas que vieram daquela ideologia, digamos assim, e quiseram reter partes importantes democratizando, e por isso é que alternam em democracias liberais com outras visões. Atenção, há muitas pessoas que na juventude foram comunistas, Mário Soares, Salgado Zanha, etc., que depois fundaram o Partido Socialista. Mas isso não foram comunistas como eu fui, do bureau político do Partido Comunista. Quer dizer, digamos, quando se chega a um ponto como este, a mudança depois também é um bocadinho mais... como é que eu ia dizer, é mais difícil de transpor e portanto leva-nos a perceber exatamente onde estamos. Quando eu saí do PCP, logo a seguir o Partido Socialista faz uma aliança para a Câmara com Jorge Sampaio, em que mete os ortodoxos do PCP, e aí levou-me a ficar um bocadinho zangada com o Partido Socialista. E constituíram na Câmara uma Câmara de maioria de esquerda, digamos assim. Sim, foi uma geringonça da altura, digamos assim. Uma geringonça da altura. E depois deu a geringonça. Essas geringonças dão mau resultado. E têm dado sempre mau resultado. Em todo lado. A nossa geringonça também deu mau resultado. E deu mau resultado porque deu uma cedência depois em questões fundamentais das democracias pluripartidárias e liberais à extrema-esquerda radical. Por exemplo, em relação ao ensino, é absolutamente brutal aquilo que foi feito do tempo da geringonça pela Alexandra Leitão, que acabou com as parcerias que havia com os colégios privados e levou ao encerramento de numerosos colégios privados que significavam, em muitos casos, a liberdade de ensinar e de aprender. E em vez de continuarmos nesse caminho, estatizou-se. Ainda existe a ideia de que o Estado gera bem. O Estado gera mal, não sabe gerir. Gera mal, como está à vista. Quer dizer, hoje temos uma saúde péssima, um ensino péssimo. Eu dou-lhe um exemplo. Nas Caldas da Rainha havia um colégio fantástico, que aliás era propriedade de um deputado do Partido Socialista, um ex-deputado do Partido Socialista, chamado Rainha Dona Leonor, onde toda a gente das Caldas, mesmo gente muito modesta, punha os filhos. Isso era ótimo porque eles tinham ótimo ensino e tinham também ótimas atividades pós-curriculares. O Colégio Rainha Dona Leonor teve que fechar porque acabou o patrocínio do Estado a essa parceria. E, portanto, a ideia de que o Estado é que tem que gerir e que os meninos têm que ir todos para a escola pública. Conclusão, os meninos das Caldas havia um acordo com o conservatório, havia um acordo com os bombeiros para a banda, e aprendiam música, aprendiam assim, e saíam das aulas, saíam do colégio às 5 ou às 6 da tarde, quando as mães acabavam e os pais acabavam as aulas. Teve que ir tudo para a escola pública e depois andam a correr, as mães e os pais andam a correr para o ATL para entregar os meninos mais um bocadinho. E perdeu-se a qualidade de vida que havia nas Caldas. E é só ideológico, é meramente ideológico. E vem da ideia de que o ensino deve ser público. E foi esse tipo de coisas que na altura fizeram passar para a direita, ou seja, em vez de fazer o percurso mais tradicional em Portugal, admito que não conheço o caso externo, de passar alguns para o PS, passar para... Porque eu imagino que esse momento deve ter sido muito difícil a todos os níveis, não é? Claro, mas mesmo do ponto de vista interno, não é? Quer dizer, nós temos necessidade de nos sentir coerentes,
não é? Certo. Quer dizer, com aquilo em que acreditamos, não é uma coisa para nós seres humanos, sobretudo para quem pensa nestes temas, importante, não é? E imagino que aquilo tenha sido um período difícil, não coerência, é? em muitos casos, é um defeito, não é? Porque é a pessoa aos 70 anos, isso chama-se complexo de Peter Pan, não é? Eu tenho alguns amigos que ficaram assim, que hoje, com 70 anos, são iguais aos que eram aos 20. É um bocadinho triste, porque Claro, o claro. mundo mudou, a vida mudou, Mas temos uma... a revolução tecnológica mudou. Claro. Não, mas gostamos, quer dizer, nós temos uma certa interpretação do mundo, não é? E a Zita tinha uma interpretação do mundo, ainda por cima muito prescritiva, e de repente esse castelo ruiu, não é? E teve de pôr qualquer coisa em seu lugar, não é? Porque, ou seja, não basta, uma coisa foi, o que a Zita explicou há bocado foi, eu percebi os problemas do comunismo, não é? Mas depois é preciso pôr lá qualquer coisa no seu lugar, desejavelmente uma coisa menos prescritiva, não é? Mas esse caminho, como é que foi esse caminho de realinhamento moral, digamos assim, não é? Moral é outra coisa, não é? Mas o realinhamento político. Sim, enfim, para mim a política e a moral têm uma. Mas admito que seja discutível, não é? Ou seja, há muito de moral na política, não é? Há muito Ou moral dos na nossos política valores, não é? e há valores políticos à esquerda e à direita. Isso é uma coisa que eu também aprendi, quer dizer, a moralidade não está na esquerda ou não está na direita, quer dizer, está em todo lado, e há gente moral com valores e sem valores. Mas eu que dizia no sentido que entre a esquerda e a direita há valores em tensão, não é? A esquerda valoriza mais umas coisas, a direita outras, não é? Sim, e isso não são valores, são mais linhas políticas de pensamento, não é? Que a esquerda valoriza mais umas coisas, valoriza outras. Mas era exatamente esse tipo de coisa que eu queria perceber, ou seja, essa ideia, não é? Isso não é simplesmente a remoção das ideias anteriores, não é? A Zita teve de convergir para essa ideia. Claro. Não é? Como é que foi esse processo? Quer dizer, houve leituras, foi um processo... Olha, foi abrupto, no sentido em que já era uma construção que vinha de trás... Não, vem muito das leituras, da minha experiência, que eu depois fui trabalhar para livros, e nos livros eu editei uma série grande de autores americanos e europeus que tinham sido comunistas e deixaram de o ser. E, portanto, serviram muito de exemplo e serviram muito até de diálogo. Eu fui amiga de Jean-François Revel, por exemplo, um francês importante nesta história, mas há muitos outros. Fukuyama, editei-o e com muito gosto. Portanto, digamos, há um percurso que é feito e que me leva a considerar que aquele partido onde eu me sentia melhor era um partido que tinha características absolutamente... E na altura o confronto na sociedade portuguesa era grande, porque Cavaco Silva, que era na altura primeiro-ministro e depois foi presidente, fez grandes alterações em Portugal num caminho que eu achava que era fundamental, nomeadamente em relação às privatizações, em relação à organização da sociedade portuguesa como uma sociedade plural e capitalista. E o determinante aí era o quê? A liberdade? A liberdade e a democracia, sim. Sim. E a organização económica permitindo a liberdade de expressão de pensamento, portanto, órgãos de comunicação social, televisões privadas, isso pois, vem daí, não vem, é aí que nasce. Eu tinha esta curiosidade de perceber como é que a Zita fez essa mudança, não é? E depois há aqui outro aspecto, não é? Por exemplo, a Zita teve aquela questão peculiar, não é? De ter estado, corrija-me se eu disser aqui algo que não é exato, mas esteve contra a despenalização do aborto, tendo sido uma das proponentes da lei original. Não sei se é exatamente assim. Não é assim. Pronto, também parecia. Eu apresentei na Assembleia da República uma lei de despenalização do aborto. Aliás, na altura foi feita por mim e pelo Cunhal. O Cunhal tinha grande interesse pessoal nisso, porque a tese dele de licenciatura era sobre a penalização do aborto. E uma coisa é despenalizar o aborto. Outra é liberalizar. Outra é considerar o aborto um direito e liberalizar o aborto. Eu não acho, e sobretudo nos tempos atuais, que o aborto seja um direito. Não é, porque envolve outra vida. Outra coisa é prender uma mulher por fazer um aborto. Aquilo que se fez foi permitir em certas condições, limites, que uma mulher até determinado momento da gravidez, na altura os 3 meses, permita que recorra perante uma violação, perante uma doença terminal, perante uma malformação grave do feto, interromper a gravidez e não ser presa. A condenação era de 6 a 8 anos de cadeia. Isso vinha do Estado Novo e manteve-se no início da democracia, foi? Sim. Portanto, apresentei a lei exatamente por isso, para acabar com isto. Que vinha do Estado Novo, que criava uma indústria terrível que era o aborto clandestino. Sim. E que criava uma situação dramática à mulher. Uma coisa diferente, e nessa altura não havia conhecimento nenhum, na maior parte das mulheres,
do que eram os métodos contraceptivos e do que era o planeamento familiar. Não eram acessíveis. Portanto, eu apresentei em simultâneo uma lei de despenalização do aborto nestes casos, de planeamento familiar, outra lei de educação sexual, tornando o planeamento familiar grátis e tornando obrigatório que os centros de saúde fizessem planeamento familiar gratuito. Infelizmente, hoje estamos longe disto, do planeamento familiar. Hoje, o planeamento familiar é livre, os métodos contraceptivos são grátis, a questão é aceder a eles nos centros de saúde, no estado em que estão neste momento da saúde. Mas hoje há um conhecimento em toda a sociedade, a pílula do dia seguinte, a pílula do dia anterior, a pílula não sei quê, o DIU, há numerosos métodos que estão acessíveis e eu não acho que seja um direito que leve a extremos, como foi agora aprovado em Inglaterra, sou absolutamente contra, aprovado em Inglaterra o aborto até aos 9 meses. Sim, também vi. Pois, isto é inadmissível. Mas eu queria perceber como é que a sua posição evoluiu, se evoluiu, ou então se não evoluiu, isso é simplesmente situações diferentes. Não, são situações diferentes. Se estivesse naquela situação, eu faria o mesmo. O que eu digo é... na primeira situação. Na primeira situação. Depois, as alterações que foram feitas à lei, apesar de tudo, houve resistência. E o PSD resistiu. Eu, na altura, estava na Assembleia da República pelo PSD, quando se tentou alargar o prazo. E eu acho que não há alargamento de prazo. Não pode haver alargamento de prazos, porque senão tudo o que é facilitismo neste domínio leva à irresponsabilidade. Eu acho que as pessoas em democracia têm que ser responsáveis. Portanto, a questão ali era alargar o prazo. Era alargar o prazo. Mas então, deixa-me botar de outra forma. A Zita Seabra do PCP teria concordado ou teria discordado com alargar o prazo? Eu discordaria com alargar o prazo. Portanto, a sua visão manteve-se? Manteve-se. Ok. Aliás, era o Cunhal. Na altura isso foi discutido porque havia um grupo de mulheres no PCP, sobretudo ligadas a uma revista, a Revista Mulheres, que na altura tinha várias feministas, entre as quais a Teresa Horta, defendiam que houvesse uma generalizada despenalização e não sob condições. Eu segui o mesmo que fizeram os franceses, a Simone Veil, em França, fez uma lei que eu copiei e que depois passei à Espanha. E que era, nestas condições limite extremas, a mulher não pode ser presa, por isso, nem condenada. E que nestes casos, a maior parte dos casos eram mulheres pobres, que não tinham maneira de sustentar os filhos, há gravidezes indesejadas, por acaso, ou vítimas de violação. Portanto, era dentro destas condições limites, sim. Tornar o aborto um método contraceptivo, nem pensar. Portanto, essa era a sua... O aborto não é um direito, e é a minha posição ainda hoje. E há a diferença entre legalização do aborto como tal e despenalização naqueles casos. Ou seja, já era a sua posição antes, embora já na altura fosse minoritária no PCP, não é? Porque a maior parte da... Não era a maior parte, não. No PCP a maior parte era contra o aborto. O PCP era um partido nesse aspecto muito conservador. Sim. E houve ali também digamos, teve que se explicar aos militantes o que é que se estava ali a defender. Sim, também provavelmente eram homens a maioria, não é? Portanto, não, exato. Não e é? que o camarada Cunhal estava de acordo e que vinha dele. E depois havia um grupo de feministas com os quais eu me dava bem, até sair-me sempre bem, que defendiam o contrário. Nos Estados Unidos isto também foi assim, não é? O aborto passou a ser um método de planeamento familiar e um direito. Agora, com a Kamala, nestas últimas eleições, os democratas fizeram uma bandeira disso e fizeram o vice-presidente que a Kamala propunha às eleições, que os democratas propunham às eleições, no estado dele o aborto era legal, era e é, no Minnesota até aos 9 meses. Até aos 9 meses? Eles têm uma variação muito grande, não é? Porque varia de estado para estado. Não é? Bem, estamos com pouco tempo e eu ainda queria ir a um tema em relação ao qual eu tenho muita curiosidade de saber a sua opinião, que é o 25 de novembro, porque estamos prestes quase a fazer 50 anos do 25 de novembro. E é uma data complexa, porque acontecem muitas coisas e acho que vale a pena perceber. É uma data simples. É onde acaba o PREC. Não, desse sentido é. O processo revolucionário em curso. Não, é quando acaba o PREC, eu acho que aí ninguém discorda. Agora, o que é que se passou e qual foi o papel do PCP, aí é que há mais discordância, talvez, não é? Não parece. Há uma história inventada
pelo PCP na altura e pelo Cunhal para ficar como história, mas os factos são factos. Então o que é que se passou? O que é que se Quer passou? dizer, já agora, quais são os antecedentes? Portanto, Exato. o que é que ocorreu até ali, não é? E o que é que aconteceu naquele fatídico o dia? PCP tinha um programa que vinha desde a saída do Cunhal, da cadeia, sem contar a pré-história toda, porque o Cunhal, quando se foge da cadeia de Peniche, depois toma a direção do PCP, não interessa como, e combate aquilo que chama o desvio de direita. Que era... Isto nos anos 60? Sim. 60. O desvio de direita, que era o tal nascimento do eurocomunismo que na Europa começou a ter força e a Itália, a França e a Espanha, dizendo vamos chegar ao poder por eleições e vamos partilhar o poder em frentes populares com outros partidos, não é? O compromisso histórico com a democracia cristã em Itália, etc. Portanto, e o Santiago Carrilho depois em Espanha. Posteriormente em Espanha e tal. Portanto, é aí. E o Cunhal é profundamente pró-soviético e defende, no Rumo à Vitória, que é o livro que dá origem ao programa do PCP, uma coisa muito simples, que eu digo assim de uma maneira muito simples, que é o regime vai cair por uma revolução democrática e nacional e depois temos que é correspondente à Revolução de Fevereiro na Rússia, e depois temos que fazer o nosso outubro. Isto não está lá escrito, mas depois percebe, depois temos que caminhar para a Revolução Socialista. Isso está escrito. Portanto, temos a Revolução Democrática Nacional, a Revolução de Fevereiro, para cair o regime fascista. Eu já previa isso na altura. Sim. Curioso. E depois temos que fazer o nosso outubro, a Revolução Socialista. E aí tem que ser feita numa aliança do povo com as Forças Armadas. Como foi feito a Revolução de Outubro. Então o que é que acontece? Há o 25 de Abril, tudo bem, forma-se um governo, na altura até civil, em que participam os vários partidos, e vai assim o ano de 74, com cravos e com não sei o quê, tudo em paz, em festa. Portugal ganha um prestígio internacional enorme, não é? A partir de 75, com a Unicidade Sindical e depois com o 11 de Março, o 11 de Março foi do Spínola, não é? De Spínola. Sim. O PCP decide acelerar e passa a concretizar o seu programa para as condições objetivas para a transição para o socialismo. Nomeadamente as nacionalizações da banca, a nacionalização da terra no sul, no norte não, que os camponeses são muito agarrados à terra e, portanto, não queríamos ter inimigos a norte. Mas isso foi sul... quando era o Vasconcelos, não é? Sim, exatamente. Vasconcelos. Portanto, não era o PCP diretamente, e uma parte do MFA importante. Exato. Portanto, digamos. E depois há, contra a opinião do PCP, realizam-se eleições no dia 25 de abril de 75. Constituinte. Ele não teve força suficiente, o PCP, para impedir as eleições. Elas chegam a ser adiadas e tal, mas a 25 de abril os próprios militares sonhavam todos com eleições e, portanto, há eleições no dia 25 de abril. Ganha o PS. O PS tem 36%, 36% qualquer coisa. O PCP tem 12% ou 14% com o MDP-CDE, não passa daí. Portanto, perde as eleições. Uma semana depois há o 1º de Maio. E no 1º de Maio há uma comemoração convocada pela CGTP, pelos sindicatos e não sei o quê. E Mário Soares tinha acabado de ganhar as eleições. O que é que se passa aí? É um momento decisivo para o 25 de novembro e para o verão quente. O Dr. Mário Soares tinha acabado de ganhar as eleições, não é autorizado a entrar na tribuna do estádio 1º de Maio. Os UECs e os marinheiros fecham a porta, e está filmado, está gravado, isso aparece a todo lado, há depoimentos, fecham a porta das traseiras do estádio onde ele vai entrar com o Salgadesenha, e creio que com o Manel Alegre, com o Salgadesenha de certeza, vai entrar na tribuna e diz: já não cabe mais ninguém. Então, quem tinha ganho as eleições uma semana antes é impedido de entrar. O que é que o Dr. Soares faz? Desce com o Salgadesenha os degraus, dá a volta ao estádio, entra pela porta do estádio e apela à saída atrás de si dos socialistas e do povo para ir comemorar o 1º de Maio para o outro lado, e o estádio fica meio vazio. É a primeira ação de massas do Dr. Soares contra o PCP, contra, digamos, a linha dirigente do PCP, mas também é resultado da primeira ação do PCP contra o resultado eleitoral que tinha acabado de existir. E a partir daí foi um acelerar.
Portanto, a seguir ao PCP, a seguir ao 1º de Maio, depois há o verão quente, onde o país é posto a ferro e fogo. Há prisões, há ocupações, os mais variados. É um verão terrível em que se passa o tempo a contar quantas armas havia de um lado e quantas armas havia do outro. E havia, isso é uma das coisas que complicou o 25 de Novembro, é que havia vários lados. Havia fundamentalmente 2 lados. Os 2 lados são claros, entre civis e entre militares. Há o grupo dos 9, que é os militares mais moderados, que estão aliados ao PS, ao PSD e ao CDS, e há os militares revolucionários aliados ao PC, entre os quais o Otelo e os outros. Mas é que o Otelo não era bem PC, não é? Não era bem PC. Era o que chamava a extrema-esquerda. Que agora parece estranho, mas não era o PCP. Não era militante o PCP, mas o PCP não precisava de o controlar para fazer a Revolução de Outubro, não precisava que ele fosse militar. O PCP mandou-o a Cuba, convidou-o a ir a Cuba, ele foi a Cuba com a família, e é muito interessante ver o discurso que ele faz quando chega. No momento em que chega do aeroporto, ele faz um discurso. Em que regressa a Portugal, diz que é preciso fazer a Revolução Armada. Vai ao encontro daquilo que. Portanto, claro. E vai a Cuba, não é por acaso. Não é por acaso que é convidado para ir exatamente a Cuba. Não é? A tal do que há bocado falámos, do Che Guevara e do Fidel de Castro. E vem de lá com esta noção. E, portanto, aí há uma divisão enorme. Agora não vou contar tudo, porque isto demorávamos tempo, mas está publicado. Mas temos tempo. E é conhecido. Sim. Mas podemos depois falar nisso. Portanto, há depois momentos chaves, que é a Assembleia de Tancos, e o grupo dos 9, há a queda do governo de Vasconcelos, e há sempre o contar de armas, de um lado e do outro. Quem é que tinha... Cunhal dizia muitas vezes uma frase famosa de Lenin, ou 2 frases famosas de Lenin, uma que não é bem assim, mas que se atribuiu sempre a Lenin, que é, para fazer a Revolução Socialista, ontem era cedo, amanhã pode ser tarde, é hoje. E quando é esse hoje, quando há um número de militares que têm mais militares, estão do nosso lado, que temos mais um dos que estão do outro lado. E, portanto, a partir daí é assim que a coisa se passa. Depois há o cerco à Constituinte, há a ida do Dr. Mário Soares com o PSD e com o CDS para o Norte, e a ameaça de que vão levar a Constituinte para o Norte. Eles estiveram quase a mudar para lá, não é? Sim, foram para o Norte para mudar a Assembleia para lá, para terem condições para fazer isso. Há uma influência grande o corte do país ao meio, com Ângelo Correia e outros, que vem até Rio Maior, de Rio Maior para baixo, para cima de Rio Maior não passam, não é? E há a saída do Corvacho, que depois é preso, da região militar norte e substituído por Pires Veloso. Portanto, digamos, isto são movimentações mesmo antes do 25 de novembro. E o que é que se passa a sul? É o seguinte, quer dizer, eu tenho os UECs divididos por casas em Lisboa, por células de Direito está num sítio, Medicina está no outro, por células de faculdades, à espera, na noite de 24 para 25, de receber armas, porque a Revolução estava a aproximar-se. E os sindicatos convocam uma greve geral, um levantamento geral e um cerco aos quartéis que existem em Lisboa, que podiam resistir, para haver civis à volta dos quartéis, que também irão ser armados com as célebres armas de beirolas. O que é que faz o PC recuar? Uma coisa muito simples. É que os militares da Força Aérea e os comandos estavam a preparar-se para que isto acontecesse. Nas bases aéreas, isto está relatado por eles próprios, há um relatório fantástico sobre o 25 de novembro da Força Aérea, que é feito logo a seguir, sobre o que se passou, e há militares que ainda estão vivos, ainda recentemente fez um podcast, o general Vaz Afonso, mas outros estão vivos, e lembram-se o que fizeram, o que é que aconteceu. Desde há uns meses atrás que estavam-se a preparar, porque a Força Aérea é decisiva na defesa de um país, obviamente. E então eles na Força Aérea vão desviando os aviões e as armas que têm para Cortegaça. Porque Cortegaça era uma base da NATO e, portanto, não era fácil ir lá. Eles vão arrancando com 5 aviões para fazer sobrevoar o país, mas depois só regressam 4 às bases. E sabiam, e estavam atentos,
que os paraquedistas estavam a ser como é que se diz, controlados pelo PC. Os paraquedistas eram os proletários da época nas Forças Armadas, e os paraquedistas, tomando as bases e controlando as bases aéreas, tinham um poder enorme de que o 25 de novembro terminasse de uma forma muito diferente daquela que veio a acontecer se houvesse do lado da Revolução Socialista os paras, os fuzileiros, os comandos, etc. Tudo isto está escrito, está dito por militares. Quem sou eu para estar a dizer? A única coisa que eu vivi é para os estudantes da UEC, quando os paraquedistas ocuparam as bases, mas depois vieram os aviões de Cortegaça e sobrevoaram Lisboa, o PCP percebeu que não tinha condição nenhuma porque não havia aviões. Eles ocuparam as bases, mas não tinham aviões. Sim. E os aviões que lá estavam avariados. Os mecânicos dos aviões tinham avariado os aviões que não arrancaram do Montijo ou de Montreal, e portanto não havia aviões, e não se ganha uma revolução sem a Força Aérea. E os fuzileiros que tinham vindo do ultramar e que se deviam ter juntado à Força Aérea foram desviados, não chegaram lá. E portanto, do ponto de vista militar, é óbvio. Quando os aviões sobrevoaram Lisboa, e há relatos fantásticos na imprensa nessa altura sobre isso, apesar de ter sido a ocupação da RTP pelos paras, não é? Apesar da ocupação da RTP, que o Durão Clemente está a falar, e primeiro falam os paras, 2 paras leem um comunicado a apelar à sublevação popular, e depois há um comunicado dos metalúrgicos fantástico nessa altura, e depois há os metalúrgicos da Margem Sul da mesma maneira. Quando isso acontece, não havia aviões. Como não havia aviões, fomos para a cama. A Zita estava onde durante esse processo? Estava entre as celas da UEC que estavam nas casas. Uma das casas era uma casa de um dirigente da UEC da altura de direito, que era o Cunha Leal, ali na zona na avenida do aeroporto, na Cave. Os pais não faziam nenhuma, que era a cela de direito que estava ali à espera de armas. E por várias casas da cidade, medicina estava em casa de um grande amigo da Cita Valles, e da casa onde tinha sido a casa da Cita Valles, e portanto estavam em várias casas da cidade à espera de armas. Quando os aviões sobrevoam Lisboa, e essa história está relatada, e está relatada na primeira pessoa pelos na altura, os oficiais generais da Força Aérea, que se reuniam clandestinamente num restaurante de Cascais chamado Farol, e não havia maneira de ter aviões no ar. Fomos para a cama. Percebeu-se que não dava, né? Não dava. Sim. Não tínhamos metade dos militares mais um. Sim. Na Força Aérea estavam todos do outro lado. A história do 25 de novembro, eu digo que ela é complexa porque eu não... Mas é que aí acabou o PREC. A partir daí tudo se tornou normal. Sim, eu acho que não há grandes dúvidas de que ali acabou o PREC. Obviamente, quer dizer que não foi uma coisa do dia seguinte, de repente, o céu amanhecer esplendoroso. Foi quase em 3 ou 4 dias, porque os militares conservadores afastaram em Lisboa o hotel e entrou o Vasco Lourenço. A região militar norte já estava. Portanto, digamos, há umas tentações militares. Desculpe, mas não há também aí o que se costuma dizer aí, e eu... Enfim, acho que faz algum sentido, mas eu não estava lá, não é? Não há aí também algum mérito do PCP em ter sabido parar a tempo, evitando uma guerra civil? Não, porque para todos os efeitos podia ter... Há aquela reunião do Álvaro Cunhal com o Presidente da República, com o Costa Gomes, e no fundo o PCP acaba por não ser ilegalizado, não é? Portanto fica, de certa forma, aceitou não é fazer... legalizado pelo Melo Antunes. Quer dizer, por quem comunica o PCP é o Melo Antunes. Não, quer dizer, isso já é uma consequência de não haver força militar. Se houvesse força militar não tinha sido assim. Quer dizer, o PCP nunca defendeu um golpe militar. A Revolução Popular Armada não é um golpe militar, exato. A Revolução de Outubro não é um... Sim. Não é importante explicar isso, porque para quem vê de fora pode parecer a mesma coisa. Isso, e está escrito no Rumo à Vitória as 3 coisas. O PCP não quer um golpe militar. O PCP quer
não quer uma revolução, e o golpe militar tinha havido vários contra o regime e o PCP sempre foi contra, não é? Tinha havido pouco antes um golpe militar de comunistas no Sudão e depois foi uma chacina. Os golpes militares eram muito perigosos. Tinha que haver uma aliança do povo com os militares. Sim, o que se queria é uma insurreição popular, não é? Insurreição popular armada. E portanto ou havia condições para a insurreição popular armada, o povo estava armado e saía à rua, juntava-se aos militares armados e havia condições objetivas e subjetivas para ganhar, ou então recuava-se. Isto foi sempre assim dito. E o que se queria fazer, desculpe estou a ver, mas acho que isto é importante para quem nos está a ouvir. No fundo, a ideia não era fazer um golpe militar, a ideia era importante ter 50+1 no exército apenas para permitir que o golpe começasse e depois aí entrava o povo, digamos assim, não é? E a insurreição, no fundo, era popular. A Revolução de Outubro foi isso. Sim. Não é? E o Cunhal tinha completamente o modelo soviético na cabeça. Portanto, era um leninista. Era esse o modelo que ele tinha. E é isso que depois, quando depois a seguir fui à União Soviética, é isso que o próprio Suslov e o movimento comunista achava que quando não há força militar que permita que se una ao povo, ou não há força popular a unir-se aos militares, para-se. Sim. Mas ele podia ter sido... Não acha que ele podia ter sido mais... Quer dizer, ele podia ter sido inconsciente, não é? Ele podia ter deixado a coisa continuar, até porque há sempre uma dose de incerteza nestas coisas. Ou não? Inconsciente era ou o seja, Otelo. ele não foi responsável. Não, inconsciente era o Otelo. Quer dizer, o Cunhal não era o Otelo. O Otelo era inconsciente, sim, exatamente. Podia ter sido mais o Otelo, não é? Quer dizer, e o Otelo nunca aceitou que... O Otelo e o partido que depois... eu acho que não foi militante, mas que depois apoiou, que nunca aceitou o desfecho. Nunca aceitou o desfecho e continuou armado e a fazer ataques bombistas até aos anos 80, não é? Exato. Em que morreram pessoas. Sim, não, mas é exatamente. A comparação com o Otelo é pertinente. Isso é que é uma irresponsabilidade. Isso. Ou seja, fazendo aqui de advogado do diabo, não quero dizer isto literalmente. O Cunhal percebeu que perdeu. Mas ele teve essa responsabilidade também, não foi responsável. Acha que se pode dizer isso? Não, acho que não teve outro remédio. Podia ter sido Otelo, não é? Não, mas o Cunhal não era o Otelo. Quer dizer, mas não tem mérito de não ser Otelo, no fundo é isso. Isto é uma questão filosófica. Aí havia discussões no meio do Ministério sobre isso, dizendo, mas o Che Guevara e o Fidel de Castro eram os Otelos lá do sítio e ganharam. Porque há uma dose de incerteza aqui, não é? Nada nos garante que eles não pudessem ter ganho. Ali houve uma dose de incerteza em Cuba, sim. Mas no resto dos países, quando isso foi tentado, havia uma larga experiência no movimento comunista internacional que se perdia. E o Cunhal explicava isso. Bem, e a seguir ao 25 de novembro, o que ele explicava que recuámos porque não havia força militar para se ganhar, não é? Mas mas continuámos a tentar criá-la. Exato, claro. Quando eu saí, em 89, quando eu fui expulsa, o motivo principal ainda era ter a ação popular armada nas reuniões do Comitê Central. Já não estava no programa, mas estava nas reuniões. Todas as reuniões do Comitê Central diziam, mas nós somos revolucionários profissionais. Nós não somos... não queremos uma democracia burguesa. Não somos parlamentares, sim. Não somos parlamentares. Aliás, os parlamentares eram pessoas de segunda, digamos assim, no PCP, não é? Sim. Os deputados, quero dizer, não é? Era sempre considerado mais importante a militância no partido que a militância no Parlamento. Este ponto que a Zita está a fazer, eu acho que é importante porque quem não conheceu o PCP por dentro, ou partidos comunistas, e sobretudo todos estes anos envolvidos, é fácil não entender o que é que o PCP quer com isto. Ou seja, por exemplo, o PCP nunca achou, eu já ouvi dizer isto, e faz todo sentido, nunca achou que fosse ganhar as eleições para a Constituinte. Eu já ouvi a história contada como se o PCP achasse que fosse ter maioria. Quando, na verdade, o PCP nunca achou isso. Ou seja, a ideia era sempre ser uma vanguarda em relação ao povo, não é? Ia à frente e depois o povo ia atrás. E a maneira de gerar condições para isso era uma Revolução de Outubro. Não é? Isso é verdade, mas também nunca pensou ter um resultado tão mau. Pois, talvez. Mas nunca pensou ganhar. Ou isto é... Não, ganhar era difícil porque as pessoas tinham medo do comunismo e havia... Ou seja, nunca achou que estava em maioria, não é? Não era essa a ideia não era ganhar eleições... A ideia era fazer uma revolução, no fundo. Ainda se tentou fazer o serviço cívico para os estudantes e para a vanguarda ir ensinar os proletários e os camponeses do Norte o que era a revolução. E o MFA ainda tentou isso. O MFA mais radical ainda tentou era a também. Quinta Brigada, não era? Sim, ainda tentou também... Evangelizar o povo? Evangelizar o povo, sim. Não diria evangelizar, diria catequizar o povo. Sim. Não era bem o evangelho que era Sim. Há outro aspecto que complicou o 25 de novembro que ainda não falámos, que é o outro lado, que normalmente se chama extrema-direita, que eu acho sempre um termo um bocado equívoco, não é? Mas havia também movimentações, desde o Spínola, no exército,
do outro lado, da direita dos 9, digamos assim, não é? Que é, na verdade, e a coisa começa um pouco por aí, não é? Ou seja, é essa oportunidade em que o PCP pega. Era um pouco, no 11 de março, sim, apanha essa oportunidade, mas eram um pouco significativos, porque depois de uma revolução como a de Abril, em que Portugal tinha um grande prestígio internacional, que é um pouco disso, toda a gente era um exemplo de uma revolução pacífica, com cravos, com festa. Foi uma festa enorme. Sim, sim. Cantava-se a Revolução Portuguesa em tudo que era esse país, não é? E, portanto, digamos, era muito difícil ser de extrema-direita ou direita nessa altura. Toda a gente virou antifascista. Mas o que era? Há um aspecto que eu nunca percebi. Quando se fala da extrema-direita nessa altura, o que era aquilo? Eram simpatizantes do antigo regime? Era o quê? Não é? O que era o Spínola, por exemplo? Não é? Quer dizer, o que é que eles queriam? Porque é uma coisa, é muito pouco falado, como depois não tiveram, aliás, protagonismo nenhum nos partidos, em parte porque esses partidos foram proibidos, perdeu-se um pouco. Mas no 25 de novembro, se nós ouvimos pessoas como o Vasco Lourenço, por exemplo, ele fala sempre do papel da extrema-direita, não é? Ou seja, para ele, eu acho que ele não nega o papel do PCP, mas fala desta complicação de fatores que era o facto de haver também uma... No fundo era um conflito entre vários, não era bilateral, não era um conflito entre várias vontades. A extrema-direita estava pelas horas da amargura, na altura. Mas não tinha alguma força no exército? No exército, o exército estava muito descontente e mudou. O exército estava isolado internacionalmente. As forças armadas portuguesas estavam mal vistas em todo lado. A ONU tinha votado contra, o Papa tinha recebido os movimentos de libertação e o PCP era visto um bocado como movimento de libertação e o MFA também. Portanto, digamos, o ambiente mesmo mundial não era favorável a alguma direita. Essa fugiu para o Brasil. Ou para Madrid, depois para o Brasil. Mas então eles não tiveram papel não é no 25 de novembro, é nos antecedentes, porque costuma ser citado. Não, quer dizer, eu acho que o Spínola era claramente direita e teve algum papel no 11 de novembro, que depois levou a esta coisa, e no 28 de setembro, não é? Logo quando foi a independência da Guiné. Mas não era isso que levava à movimentação popular. E que rapidamente, tanto Soares como Sá Carneiro perceberam como era importante o movimento popular. A Alameda foi uma coisa brutal. O povo queria democracia, nem queria continuar o regime de Salazar, nem queria passar rapidamente para um regime comunista. Era uma alegria enorme estar na rua, ver toda a gente na rua em paz e em sossego e em festa, não é? O 25 de novembro não teve resistências a seguir, acabou. Teve aquela pequena coisa do hotel, infelizmente, não é? Era escusado aqueles mortos. Sim. Mas não tinha apoio popular nenhum. A extrema-esquerda levou um tempo grande e teve que mudar de nome, e teve que mudar de direção, etc. Levou um tempo a recompor-se. E foi só graças à mão que lhe deu o PS que se recompôs. Sim. E o PCP teve mesmo em risco de ser legalizado na altura ou não? Eu acho que sim, devia haver nas Forças Armadas, devia haver, e no próprio Conselho de Revolução, nos moderados. E aí foi muito importante. Eu acho que o Melo Antunes era assim uma espécie de eurocomunista. Portanto, ele simpatizava com o PCP. O PCP recebeu o programa do MFA antes do 25 de Abril, enviado pelo Melo Antunes. Melo Antunes é quem enviou... Sim. Curioso. Sim, portanto, e era uma pessoa que simpatizava com a luta que o PCP teve antes do 25 de Abril, mas que depois foi capaz de ter o discernimento de no 25 de Novembro estar do outro lado. Não é? E dar uma importância grande a tudo aquilo que foi o Grupo dos Nove e à moderação do Grupo dos Nove, isolar os militares revolucionários, chamemos-lhe assim. E foi uma decisão responsável, lá está, não ter legalizado o PCP, não é? Porque se o tivesse feito... Era dramático, havia uma guerra. Portanto, era dramático o PCP ter continuado ou o PCP ter sido ilegalizado. Exato, sim. Ou seja, foi de certa forma esse meio termo que conseguiu estabilizar a situação. E que o país não ficasse dividido em dois, não houvesse a partir de Rio Maior uma guerra civil, não é? Sim. Acho que isso foi fundamental. E o Melo Antunes teve um papel importante nisso. Era moderado, mas era culto. Tinha lido os berlínguas deste mundo. Boa, Zita, muito obrigado. Obrigado, eu gostei imenso. Alguma coisa, eu gosto de fazer esta pergunta no final, alguma coisa que eu não tenha perguntado, que quisesse falar? Sabia imensas. E que se lembra agora? Falámos assim, passando o oquismo da importância dos regimes, digamos, das correntes totalitárias. Eu por acaso eu queria perguntar em relação a isso. Porque eu não gosto muito do termo oquismo, é como neoliberal, é um termo muito amplo. O que é que quer dizer com oquismo? Está a falar de quê especificamente? Estou a falar da corrente de pensamento que nasceu na Universidade Americana e que
tem características muito, muito próprias, nomeadamente é intolerante. A censura, os saneamentos, os cancelamentos. Ver alguém cancelado é uma coisa que me põe por defender determinadas correntes de pensamento. E agora está a gerar contra-reação, não é? Defender determinadas ideias. Está sobretudo a gerar, há um momento aqui na Europa que eu acho que traduz exatamente o que é o wokismo, que foi os Jogos Olímpicos. Quer dizer, quando me perguntam, mas o que é isso? Porque as pessoas andam às vezes um bocado distraídas e não perceberam o que foi na literatura, o que foi nos desenhos animados para crianças, o que foi isso tudo. Mas o que foi nos Jogos Olímpicos percebem. Quer dizer, ver o argelino a bater numa mulher dizendo que era trans e partir-lhe o queixo é uma coisa horrível de ver. E os argelinos todos à gargalhada com aquilo, não é? Uma coisa horrível de ver. Ver aquela base cultural que está na origem, que está na abertura dos Jogos Olímpicos, não é? A negação da história. A Maria Antonieta com a cabeça na mão é uma imagem terrível. A Maria Antonieta, eu não sou monárquica, nem por sombras, mas ver a Maria Antonieta, que foi uma rainha mártir, que foi acusada da coisa pior que uma mulher pode ser acusada, que é de incesto do filho. Ser exibida daquela maneira, a última ceia, estar portanto, e tudo o que não é isto no pensamento, tudo o que não era. Eu acho que com o fim do wokismo na América, ou com, enfim, uma parte do fim do wokismo na América, na Europa também já se está muito mais cauteloso, acho eu, e muito mais tolerante. É aquela coisa que eu acho que aqui consegue ter, que a ideia de tolerância e de respeito não é de cancelamento, bloqueamento, censura. Ter liberdade de expressão, ter pluralismo na imprensa. A imprensa está muito pouco plural, sobretudo a televisão, não é? O pluralismo na televisão faz-se muito a partir da extrema-esquerda e da esquerda e dos partidos de extrema-esquerda, que hoje estão, acho que cansaram tanto que isso está a virar-se contra eles, estão sempre na televisão. Temos tantos comentadores de direita. A maior parte dos comentadores e das imagens que há na televisão não são de direita, nem de centro-direita, são de esquerda e de extrema-esquerda. A extrema-esquerda tem uma força na comunicação, agora está a diminuir. Acho que já desapareceram, por exemplo, os generais putinistas das nossas televisões. Isto não é pluralismo. Aqueles generais putinistas a defender o Putin. Isto não é e que tiveram ao longo destes anos, agora tenho-os visto menos, uma força enorme. É chocante. É anti-ocidental, é anti-liberdade. É estar do outro lado, que é outra coisa diferente. Portanto, eu creio que neste aspecto estamos a melhorar. Boa, então acabamos uma nota positiva. Sim. Obrigado, Zita. Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.